E agora, cara, acho que pra finalizar esse papo, eu tenho mais uma pergunta aqui pra te fazer. E estudar fora? Ir pra Harvard, MIT, Stanford, como você fez? Isso tudo aqui é coisa de playboyzinho? Ué, a gente tá indo agora pra Sorocaba para encontrar com um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro demais, chamado Matheus Tomoto. Ele se tornou uma pessoa extremamente bem-sucedida, levando milhares de pessoas para o exterior para poder realizar seus sonhos, de estudar, de trabalhar. E ele não vai gostar que eu fale isso, mas ele também é uma das pessoas mais velhas dos jovens milionários que já entraram aqui no quadro. Mas, ainda assim, ele mostra, pela sua atitude, pela pessoa que ele é, que dinheiro é a consequência da quantidade de pessoas que a gente ajuda na sociedade. E ele é o exemplo perfeito disso. Por isso, a gente está indo lá agora para entender quais foram as coisas que ele precisou fazer, quais foram as atitudes que ele precisou tomar para que ele se tornasse essa pessoa tão bem-sucedida. Então, vamos embora para Sorocaba e a gente se vê lá. Galera, vou lá gravar com o Tomoto agora em Sorocaba. Só volto mais tarde. Valeu, bom trabalho aí para todo mundo. Fala aí, Brenão, conta pra gente. Você conheceu o Tomoto? Eu conheci o Tomoto num dia que eu estava em casa, eu estava trabalhando. De repente eu recebo uma ligação de um amigo nosso em comum chamado João Pedro. Talvez alguns de vocês conheçam esse cara também. João Pedro estava num jantar. E é isso que acontece na mágica de São Paulo, né? De vez em quando você tem alguns amigos que te chamam para participar de pequenos eventos como esse, né? Uma confraternização entre amigos. E você acaba conhecendo um monte de gente foda simplesmente por você estar lá. Então o João Pedro me ligou, ele falou que tava com um monte de gente legal, de fato. E aí eu quis ir, né, participar desse jantar também. E aí foi quando eu conheci o Matheus, cara, assim. Ele foi uma pessoa que veio interessadamente por conversar comigo, perguntar sobre o meu trabalho, mas dali surgiu uma grande amizade e hoje, com todas as palavras, a gente é mais próximo de um BFF que dá pra ter. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Chegamos! Será que é isso aqui? Não. Ai, aí, mano! Beleza, velho? Obrigado por receber. Bom demais te ver, cara. Fica à vontade, mano. Obrigado, irmão. Matheus Tomoto é um empresário de 30 anos de idade que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a conquistarem o intercâmbio dos sonhos. Ele mesmo já passou por Harvard, Stanford, Oxford e MIT, além de ter entrado para Forbes 30 Under 30 e ter representado o Brasil no Congresso de Jovens e Liderança na ONU. Hoje, é investidor em mais de 12 negócios e mora na belíssima cidade de Sorocaba. Galera, tem umas pessoas que a gente conhece pela admiração que a gente tem em como elas lidam com as outras pessoas, pelos resultados que elas tiveram, pelas portas que elas podem abrir, simplesmente pela humildade que elas exalam em ter com outros seres humanos. E esse cara que está aqui comigo, ele tem tudo isso porque ele foi uma pessoa que no primeiro momento que a gente já conversou, já me cativou não só como um puta ser humano foda, como um grande amigo também. Então, velho, obrigado por ter participado desse quadro. É um prazer enorme receber aqui você na Jovens. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Porque eu sei que você tem muita coisa, tanto conhecimento que você pode contar, mas às vezes se a gente fica simplesmente no conteúdo de intercâmbio, o que você faz no seu dia a dia, a gente não consegue chegar lá no fundo ainda, né? Por que a gente não começa então, Tomoto, um pouco? Fala um pouco da tua história, cara. Como é que tu começou? Como é que tu conquistou tudo isso daí? Como é que você teve todos esses investimentos que você tem, passou por todos esses lugares? O Tomoto, que veio de lá de trás, ele nasceu em berço de ouro, ele teve todos os privilégios, teve todas as oportunidades. Como é que foi esse negócio aí? Eu, com certeza não, cara. Foi exatamente o contrário. Quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais já estavam extremamente endividados. Eu estudava numa escola pública que ela praticamente não tinha nem piso em toda a escola. Metade da escola era chão de terra batida. Eu não tinha professores básicos na minha escola, cara. Eu nunca tive aula de história, por exemplo. Eu sei que outros alunos em escolas normais ou até privadas possuem. Eu vendo meus pais passar por isso, até mesmo adolescente, eu sempre me propunha até a trabalhar para ajudar em casa, né? Com 12 anos, eu já trabalhava carpir no quintal, trabalhava a tarde inteira carpir no quintal no sol para ganhar R$10 a
à tarde de trabalho. Né? Trabalhei em fundo de supermercado carregando caixa e eu não tenho talvez um grande porte para isso, imagina na época, né? Só que eu sempre fui muito esforçado. Meu avô me ensinou muito isso, né? Ou você trabalha e estuda muito quando você é jovem, ou você vai trabalhar e estudar muito quando você é velho. E eu lembro nessa época que eu tava voltando para casa e uma vizinha minha tava jogando um monte de livro fora, cara. Uns 200, 300 livros, assim, era muito livro mesmo. Tava, tipo, toda calçada. E até esse momento eu nunca tinha lido um livro. Nunca tinha tido acesso a isso, né? Porque era muito simples. E aí eu falei, mãe, vou levar esses livros para casa, vou montar uma mini biblioteca em casa. Cara, eu montei realmente uma mini biblioteca ali no meu quarto, minha mãe ficou louca. Trouxe traça para dentro de casa, sujeira, bagunça e tal, né? Quando eu tinha 16 anos de idade, queria estudar para passar no vestibular, não tinha grana para cursinho, minha escola era muito ruim. Foram esses livros que eu utilizei para estudar e fez eu conquistar uma bolsa de 100% ainda no Brasil, na época, para fazer engenharia. 20 e poucos anos de idade, já estava meio desiludido com a educação brasileira. Era muita teoria, pouca prática, se não nenhuma prática. Com 20 e poucos anos, queria ir para fora. Foram esses mesmos livros que eu utilizei, tinha alguns de inglês, para estudar para o vestibular internacional. E aí aprendi inglês e consegui a bolsa daí no exterior. Então, deixa eu dar um passo para trás aqui. Beleza. Você teve uma pessoa de muita influência na sua vida, que foi seu avô. Ele ensinou alguns princípios sobre o qual você ia lastrear as atitudes que você teve em relação a trabalho. Então, você começou a trabalhar muito cedo, mesmo que muito pouco. Porque você sabia que a mentalidade que você construía em relação a trabalho seria o que possivelmente no futuro poderia te gerar os resultados que você tem na vida. Também um pouco por necessidade, né? Porque eu vi os meus pais passando perrengue. Cara, teve uma história, que teve um momento que a gente foi jantar e eu nunca tinha percebido isso. Hoje, mais velho, eu percebo, né? Mas na época não. E era minha mãe que montava os pratos. Tá. Para cada pessoa na janta. E eu falava, pô, mãe, deixa que a gente monta, tá? A gente é mais velho, não precisa. E a minha mãe colocava certinho, assim, cada porção de comida. E eu lembro que minha mãe colocou uma porçãozinha assim de frango para cada um. Até me emociona falando isso. E eu lembro que eu comi a minha, 14 anos, 15 anos, sei lá, tava em fase de crescimento, comi e tal. E eu tava com fome. Eu falei, mãe, quero repetir, posso pegar ali na panela? Aí meu pai nem deixou eu levantar, falou, pega o meu aqui, filho, come o meu. Aí ele me deu a carne dele e ele foi comer pão com manteiga de janta. Caraca. Que era o mesmo tamanho da sua, porque aquela a minha mãe carne. Tinha separado um pouquinho para cada um, que é o que tinha pra gente comer. E acho que foram essas ações que me motivaram mais a trabalhar. Tipo, vou ajudar a família, né? Vou fazer alguma coisa. Isso virou um grande propósito, motivador para mim. Vou estudar para entrar numa boa faculdade, para me tornar um bom profissional, para ajudar minha família. No futuro, fui para fora, vou montar uma empresa para ajudar minha família. E hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar muito bem, alcancei esse propósito. Agora o propósito é ajudar outras famílias, né? Ajudar o Brasilzão. Mas vamos dar um passo para trás aqui, porque você conseguiu uma bolsa com 100% de desconto para você estudar lá fora, né? Cara, eu tentei uma bolsa também para estudar lá fora, só que eu nunca tive dificuldade porque eu sempre tive na classe média. Por outro lado, a renda que a minha mãe tinha não era condizente ainda para solicitar uma bolsa lá para fora, só que se fosse pagar tudo, ela não ia ter dinheiro para outras coisas também, porque, né, naturalmente, estudar seria muito caro. Então, o que uma pessoa hoje, que às vezes não teve oportunidade, tem a garra, tem a motivação, quer estudar e sabe que pode, só não sabe como fazer, como é que ela pode seguir os seus passos para poder ir lá para fora, sabe? E poder usufruir dessa experiência que muitas vezes só quem tem muito dinheiro consegue. Além de me acompanhar nos meus canais, no YouTube e no Instagram, tem algo que eu sempre falo pro pessoal. Não existe idade, não existe limite de idade, nem limite de área, porque às vezes o pessoal acha, só quem é de uma área mais popular, engenharia, medicina, sei lá. Não, tem para todas as áreas, todas as classes sociais e todos os perfis demográficos. Tem um conceito muito interessante quando a gente fala de bolsa fora, que pouca gente conhece, porque a gente vive numa bolha no Brasil, que a gente tem dois tipos de bolsa. Bolsa por mérito, não que esteja relacionada à meritocracia, nada do tipo, mas é como chamam a bolsa, e bolsa por necessidade financeira. Bolsa por mérito fiz o Enem, tirei notão, vou passar na faculdade. Fiz o vestibular, tirei notão, é bolsa por nota. Bolsa por necessidade financeira, como se fosse um ProUni, um FES, incentivos para quem de repente vem de uma escola pública, conseguir um pouquinho mais ali de oportunidade. A gente conhece essas duas bolsas na nossa bolha Brasil e acha que o mundo inteiro é assim, não é. Existem diversos outros tipos de bolsa e aí que o negócio começa a fazer sentido. Se eu sou bom em esportes, tem uma bolsa para isso. Se eu sou bom, se eu tenho alguma habilidade latente muito forte, como gosto de cozinhar, existe uma bolsa de estudos só para isso, para você trabalhar no restaurante da universidade e enquanto você trabalha no restaurante da universidade, você consegue 50% de bolsa. A galera não manja disso e é aí que está a grande importância do que eu chamo de preparação para ir para fora. Existem oportunidades para todo mundo, esportes, habilidades,
Tem bolsas de demografia, por exemplo, mãe de 2 filhos solteira, tem bolsa para essa pessoa. Bolsa de 16 anos para garoto que tem afinidade com computadores. Tem bolsa para 17 anos fazer um curso de 1 mês em Oxford para quem já tem uma startup antes dos 18. Então, cada tipo de perfil tem um tipo de bolsa. São mais de 300 mil tipos de bolsa só nos Estados Unidos. Se eu tivesse conhecido você nessa época, certamente eu conseguiria ter realizado esse sonho de estudar lá fora, tá? Não pude te conhecer nessa época. Hoje, naturalmente, tem algumas limitações de negócios que, nesse momento, fazem mais sentido eu ficar aqui do que ir para lá. Mas, naturalmente, o que eu posso fazer é poder ajudar as pessoas que estão nesse momento, né? E que podem, sim, usufruir disso nesse momento da vida. Então, lógico, todos os links aqui do Tom Morto vão estar aqui embaixo. Você clica lá, vai seguir ele agora. Agora, cara, você teve uma chave que você virou em algum momento da sua vida, de virar empreendedor. Porque trabalhar não é sinônimo de empreender. Você teve esse princípio passado pelo seu avô, uma pessoa do qual você se orgulha, que você admira. Em que momento na sua jornada você falou, puta, mano, eu tenho que abrir negócio? Porque eu sei que abrindo negócio eu consigo mudar a minha vida, eu consigo ajudar a minha família, eu consigo levar mais conhecimento para as pessoas. Posso ser mega sincero? Eu comecei a empreender quando eu cheguei no MIT, melhor universidade de tecnologia do mundo, 2013, 2014. Cara, eu vi uma estrutura que eu nunca tinha sequer imaginado que era possível. Imagina tudo que você já viu em filmes de tecnologia das melhores escolas e universidades fora. É 100 vezes melhor do que aquilo. Foi aí que eu comecei a minha paixão por educação. Foi aí que eu falei, cara, vou mudar a educação do Brasil. Foi lindo, cara. Eu criei um projeto de educação que a gente pegou todos os principais conceitos e até os principais laboratórios que existiam na MIT. Vamos começar a trazer esses conceitos para o Brasil, montei um mega projeto, juntei uma galera em 2 anos. A gente chegou a impactar mais de 10 milhões de jovens presencialmente, cara, em todos os cantos do Brasil, mais de 400 comunidades. Tinha construído um projeto lindo, mas eu percebi que eu não sabia nada de empreendedorismo. 2 anos depois, eu estava totalmente quebrado. E aí eu entendi 2 coisas. O impacto foi lindo, só que eu, como uma pessoa sozinho, não conseguiria mudar nada. Né? E segundo, eu precisava de uma estrutura um pouco maior e mais conhecimento para fazer acontecer. Estava quebrado, voltei para casa dos meus pais. Foi essa época que eu fui para Harvard, que daí eu fui contatar meus amigos. Falei, galera, estou precisando de um emprego, né? Eu estou quebrado aqui, preciso pagar minhas contas. Aí a galera, vem para cá, fiquei 2 anos lá. Nessa época eu montei meu E trabalhando ao longo desse tempo? Trabalhando em Harvard. Eu estava como pesquisador em Harvard, ganhava um salário lá, era engenheiro, representava o laboratório, criava as coisas por eles. E nessa época que deu o estalo, um monte de gente começou a me perguntar, como você foi para fora, Tomoto? E eu falei, agência de intercâmbios no Brasil, classe A, muito caro, 40, 60, 100 mil reais. Segunda coisa, você não tem protagonismo, é meio que eles que escolhem os programas baseados nas parcerias que eles têm. Terceiro, os melhores programas do mundo não podem ser comprados, né? Você precisa conquistá-los. Nenhuma agência coloca o brasileiro em Harvard, Google, NASA, etc. Falei, quero resolver esses 3 problemas então. E agora, com esse know-how, né, vou criar algo relacionado à educação, mas também relacionado com uma veia empreendedora. Foi daí que nasceu a Universidade do Intercâmbio, né, nessa época que eu estava em Harvard. Então, cara, vamos lá, assim, você passou por uma trajetória clássica do empreendedor, né? Que, putz, cara, é ficar movido por propósito, em querer mudar o mundo, em querer ajudar, estender a mão. Porque, legitimamente, a gente sabe que tem muito mais pessoa boa, bacana, que quer ajudar mesmo do que gente que não. Quais que você considera que são os principais conhecimentos que o empreendedor que está começando agora, não é? Que pode estar passando por uma situação parecida com você? Do ponto de vista de negócio, geralmente a fonte de renda das empresas não é aquilo que aparenta ser. McDonald's não ganha dinheiro com lanche, ganha dinheiro com real estate, com imóveis. Aquele cara da internet que você admira, que vende o curso de como empreender, gestão e etc., provavelmente ele não ganhou dinheiro empreendendo. Ele está ganhando dinheiro com um curso. E eu falo isso para a gente entender da onde que vem a grana dos negócios, né? Senão a gente se perde achando que é uma coisa e, na verdade, é exatamente o que está por trás. Né? Por exemplo, todo mundo que me acompanha acha que eu ganho dinheiro com intercâmbio ou ajudando a galera a ir para intercâmbio, sendo que eu ganho grana de verdade com as minhas outras 11 empresas. Outras coisas que eu faria. Primeiro, contrataria um bom contador e um bom advogado.
ponto. Se eu tivesse contratado isso os dois em 2014, eles teriam me falado: Tomoto, isso daqui não faz sentido, cara, você vai ajudar o mundo, lindo! Só que você não vai ganhar dinheiro e você vai falir e você vai ficar quebrado e você nem vai conseguir ajudar os outros porque você não vai ter dinheiro para isso. Eu também não acredito no modelo tradicional que a galera vende na internet, porque se você for procurar no Google como abrir um negócio, imagina a persona, agora cria um plano de negócio de 100 páginas. Pô, eu não acredito em nada disso, cara. Aquele negócio que você solta na mesa, pá, Pois barulhão, né? para mim empreender é como tocar bateria. Você pode ficar 10 anos num conservatório, você vai saber ler todas as partituras. Seus amigos vão tocar no barzinho e você não vai conseguir tocar junto, entre aspas, né? Você não sabe improvisar, você não sabe ali no dia a dia. Então empreender para mim é isso. E o que eu acho que você foi muito sensato no que você falou foi em relação à estrutura. Da gente não simplesmente se deixar levar pelo discurso sexy, que é, hoje em dia, todo mundo quer empreender, né? Porque tem tanta gente ganhando dinheiro, ainda mais com quadros como esse, onde tem vários jovens extremamente bem-sucedidos. O efeito colateral que isso acaba gerando em muitas pessoas pode ser, putz, cara, olha o Tomoto aí, velho, jovem pra caramba, com todo esse resultado. E eu que tô com 40, 50, 60 anos, não tenho nem metade do que ele conquistou. Só que a linha de raciocínio deveria ser inversa a isso daqui, no sentido tipo, caramba, se um moleque tão jovem conseguiu fazer isso, qualquer desculpa que tenha mais experiência, não vou. Só que não quer dizer que você vai abrir mão de tudo que você tem na vida. Nunca. Para que você vá assumir esse risco. Existe um conceito chamado de ticket do tudo ou nada. O ticket do tudo ou nada é uma quantidade de dinheiro que você acumula para você comprar o direito de poder empreender. Como assim? Vamos dizer que você assuma que você quer abrir um negócio. Legal. Eu te pergunto, Tomoto, faz sentido pensar que investir 100% do seu tempo no negócio é algo que vai fazer o negócio ter mais chances de se tornar bem-sucedido, dado que você tem o direito de investir nesse tempo? Se eu tenho esse tempo e tenho conhecimento, com certeza absoluta. É o que eu faço, inclusive. Exatamente. Ou seja, o ticket do tudo ou nada é algo em torno de 12 meses do seu custo de vida. Quanto você gasta com de luz, com de água, quanto você gasta para a escola dos seus filhos, quanto você gasta de alimentação, esses são custos que se repetem ao longo do tempo. Você somando isso aqui em 12 meses, você sabe, cara, eu tenho um ano para fazer acontecer. Então, achei que foi bem bacana isso daqui que você falou, para a gente desmistificar essa coisa de que empreender é você simplesmente jogar tudo pro alto. Não e falar, façam isso. Agora eu vou. Mas na realidade, o que foi que mostrou isso para você, que você não deveria arriscar tanto assim? Ou melhor, sim, você precisa de risco para ter retorno, mas não fazer isso de forma desenfreada. Na verdade, eu arrisquei, né, cara? Se eu não tivesse saído do MIT para voltar para o Brasil para tentar transformar a educação, eu teria feito meu mestrado lá com bolsa de 100%. Eu deixei a bolsa para voltar para o Brasil em busca desse sonho, propósito, vontade gigantesca de fazer. Então, eu aprendi com o erro, né? Porque depois de 2 anos, eu estava totalmente quebrado, desestruturado e morando na casa dos meus pais, passando vergonha com minha mãe, falando: filho, acho que está na hora, né, de você conquistar um emprego e trabalhar. Se eu pudesse, obviamente, eu teria feito exatamente igual você sugeriu. Hoje, depois de 7 anos empreendendo, cara, hoje eu consigo dizer que eu tenho algumas empresas muito bem sucedidas, talvez algumas no top 5 do mundo no meu setor. E o legal, cara, isso que é bacana de empreender, é porque a gente pode pegar um espaço de tempo como 7 anos e a gente sabe, inegavelmente, o quanto de trabalho você fez, quantas madrugadas você precisou ficar sem dormir, todas as coisas que você precisou abrir mão de fazer. O que eu acho legal, né, disso tudo aqui, você, cara, depois de todo esse tempo, né, depois desses 7 anos, né, e 7 anos é uma coisa que todo mundo aqui, né, sabe que não é tanto tempo. É muito tempo se você ficar todo dia dando conta do trabalho, mas é absolutamente plausível de ser feito. O que pouca gente percebe, cara, e eu vejo muito algumas desculpas que a galera utiliza. Quem tem 14, 16 anos fala que é jovem demais. Quem tem mais de 25, 30 fala que é velho demais. E que não ia dar tempo. Né? Cara, é incrível, velho. A gente sempre se coloca numa situação em que a gente cria justificativas para nossa falta de sucesso e para nossa falta de atitude. É incrível, todo mundo faz isso. Só que se você parar para enxergar de uma maneira proporcional, minha médica falou que eu vou viver até os 120 anos, cara. É? E olha que eu sou um cara acabado, morei 5 anos nos Estados Unidos só comendo porcaria. Para quem não sabe, eu não tenho nem a vesícula mais, eu tenho um órgão a menos na competição e vou viver até os 120 anos, segundo ela, né? Massa. Mas vamos pegar uma média talvez mais plausível, 100 anos de idade até para facilitar as contas. Se eu tenho 20 anos, eu vivi 20% da minha vida. Falta 80% ainda, né, cara? Se eu vivi 30, 30%, falta 70%. Se eu vivi 50 anos, cara, eu tô na metade ainda, cara. E nessa perspectiva, 7 anos é nada para conquistar, por exemplo, tudo que a gente acabou conquistando. E mais uma coisa que me surpreendeu, cara, isso foi a primeira vez que a gente conversou, né? A gente estava lá no restaurante e você foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei ali, né? Mas a sua humildade
o seu carinho logo no primeiro momento, sabe? A sua forma como lidar com os outros é encantador, cara, porque é a forma como você leva pra todas as pessoas isso, sabe? Isso é muito bonito, mano. Só que, pro senso comum na sociedade, a gente meio que tem um estigma, né? Pô, pessoas que são bem-sucedidas, ou é filho de gente rica que fica sentado o dia inteiro, que recebeu uma grande herança. Você acha que, dado toda a experiência que você teve, você é uma pessoa muito bem conectada, né? Você conhece gente pra caramba, você já me deu a possibilidade de conhecer gente pra caramba. Foi isso que você percebeu nas pessoas mais bem-sucedidas e que hoje você chama de amigos e que você tem no seu ciclo social? Poxa, que pergunta boa, cara. Eu acho que todo mundo que é ruim, antiética ou faz mal para as outras pessoas de maneira direta ou indireta vai ser expelida do mercado, ou seja, vai parar de empreender em algum momento. Existiu-se um momento da história que a gente está numa transição, esse momento está quase acabando, em que os empresários malvadões ou chefes malvadões eram os caras do pedaço. Bancos com taxas abusivas, né? Mercado imobiliário, carro, aproveitamento, chefes que arregaçavam. Cara, a gente percebe que cada vez mais esse período está se reduzindo. Até mesmo em mercados novos como o mercado digital. Lembra no começo? Fórmula de não sei daqui, te prometo 1 milhão em 7 dias. Puta que pariu, um monte de mentira que foi feita nessa internet de enganadores. Onde essa galera está hoje? A maioria, se já não foi expelida, será nos próximos anos ou nas próximas décadas. Então eu não acho só que é uma característica de pessoas extremamente bem-sucedidas, mas como uma necessidade e um resgate que eu acho muito bonito, de valores e de caráter. Caramba, cara. Esse é um insight que eu também não tinha pensado, porque é como se ajudar por algo que seja maior do que você é uma obrigatoriedade, no sentido de você não vai empreender porque você quer explorar. Não é empreender pelo dinheiro por dinheiro. Se a gente analisar, por exemplo, a obra marxista, né? Marx fez algumas previsões em relação a como o mercado iria se comportar. Por exemplo, empresários detentores dos meios de produção, eles iriam explorar a qualquer custo em troca de uma mais-valia, né? E aí, eventualmente, o proletariado, que insatisfeito com as suas condições precárias de trabalho, altas, longas jornadas de trabalho, né, iria perceber que ele que estava fazendo todo o trabalho, o empregador não estava fazendo nada. Né, e, inevitavelmente, isso eventualmente levaria a uma luta de classes em que essa parte do proletariado subiria, né, a deter os meios de produção, né, depois de pegarem armas e oprimir a classe que antes os oprimia. O que a gente viu, na verdade, foi algo bem diferente. Hoje, empresas competem por funcionários. Hoje, uma empresa quer tornar o ambiente de trabalho agradável, quer trazer pessoas para se sentirem bem, felizes. E aí é por isso que acontece de você ter um banco com bilhões em capitalização como o Itaú, até chegar uma startupzinha, né, que começou aqui no Brasil, chamada de Nubank, e de repente tem um valuation maior do que o Itaú. Um tempo atrás eu tive 2 cartões meus clonados. Um de um bancão e o outro de uma startup banco, sem citar nomes. Apesar de você já ter citado quais são. Do bancão, fiquei uma semana para resolver, tinha que ligar, puta dor de cabeça, cara. E hoje eu tenho uma rotina muito agitada, várias reuniões, tive que desmarcar um monte de coisa, porque foi uma grande grana que foi roubada de mim nisso daí, né, nessa clonagem de cartão. No banco digital, em 5 minutos eu resolvi só trocando mensagem. E aí vem um outro efeito que, apesar de você não ter me perguntado, eu acho que é muito interessante, que tem tudo a ver com o papo, que é a descentralização do ensino. Já parou para perceber, cara, que ainda nessa linha, no passado, só as universidades detinham toda a fonte de conhecimento e hoje qualquer pessoa pode criar o seu próprio curso ou qualquer pessoa pode fazer uns stories e ensinar qualquer coisa. E o efeito disso para o futuro, a gente começa a dar muito poder para a base empoderar. E a base é o que a gente chama de mercado, né? A base vai conduzindo e escolhendo. Cara, eu não quero trabalhar com esse daqui, que é o manipulador, o malvadão que usa as pessoas ou que não me agrega o quanto que esse outro aqui que me dá atenção vai. É um movimento natural do mercado. Eu trago um outro conceito que é o que eu falo muito com a minha galerinha do povoado, que é a minha comunidade, né? Não dá pra gente depender do sistema, porque o sistema só vai nos dar migalhas. E se a gente quer as melhores oportunidades, tem que ser por conta própria, tem que ser pelo nosso próprio protagonismo, pela nossa própria vontade. Isso é muito incrível, porque a partir do momento que a gente assume responsabilidade por tudo na nossa vida, isso pode dar um quê de ansiedade, porque quer dizer que, caraca, a gente tem responsabilidade sobre qualquer coisa, mas também uma coisa boa, que é que a gente está no controle. E se a gente está no controle, a gente pode mudar. Eu acredito que isso é maturidade. Já pensou num pai e numa mãe que tem um filho que ganha aquele salário certinho para pagar o aluguel, comprar comida para casa, etc. Não sobra nada, dá 0 a 0. Se ele falta um dia no trabalho,
falta. Portanto, se ele está com dor nas costas, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Se ele dormiu 4 horas porque o bebê que acabou de nascer ficou chorando de madrugada, ele vai trabalhar do mesmo jeito e vai acordar cedo. Se o chefe no dia anterior cagou na cabeça dele, tratou ele mal, ele está totalmente desmotivado, ele quer jogar tudo pro alto, ele não vai jogar porque ele tem a maturidade de entender que ele tem uma responsabilidade de cuidar daquela família. Então, eu acho que isso aqui traz a gente num denominador comum, cara, que a sua história exemplificou muito bem. Você pode olhar na TV pessoas que estão vivendo com muito mais, e você pode se questionar se você quer ir contra aquilo, porque você acha que é um absurdo terem pessoas que têm tudo aquilo enquanto você vive uma vida tão escassa, ou se você pode ouvir o seu avô, que valoriza trabalho para te dar as sementes que você vai plantar ao longo da sua vida, para que você tenha também essas coisas e que você possa levar esse conhecimento adiante para muito mais pessoas. E agora, cara, acho que para finalizar esse papo, eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer. E estudar fora? Ir para Harvard, MIT, Stanford, como você fez? Isso tudo aqui é coisa de playboyzinho? Se fosse há 50 anos, 100 anos atrás, eu teria que dizer que sim. Era o que era, né? Você entrava só por relacionamento ou só por grana. Eu parafraseio algo que você falou. Não importa de onde eu vim, eu posso chegar aonde eu quiser. Com conhecimento, preparação, estratégia e as atitudes corretas ali. Porque não é só força, não é só energia. Tem que ser feito da maneira correta. Quando a gente fala de Harvard, por exemplo, ou de qualquer grande universidade, o que todo mundo pensa? Faculdade, mestrado e doutorado. 3 intercâmbios. Harvard tem mais de 15. Existe tudo isso daí. Então, é possível para qualquer pessoa. Mas eu não tenho dinheiro. Para isso que existem as bolsas de estudos. Algumas bolsas de estudos, existem 3 divisões principais. Bolsas parciais, para quem tem um pouquinho de grana ou para quem se preparou pouco. Bolsas integrais, para quem precisa ou para quem conquistou isso, se preparou o suficiente. E as bolsas que a gente chama de full ride, que são as bolsas dos sonhos. Se você mora numa região carente, não tem grana nem para pegar o ônibus da sua casa para a escola, essa bolsa cobre até isso. E também existem os intercâmbios gratuitos, né, cara? Que, por definição, ONGs, escolas, universidades, igrejas e diversas associações em mais de 70 países oferecem, seja para você desenvolver uma habilidade pessoal, seja para você desenvolver um hard skill, seja para você até mesmo desenvolver o inglês. Então, tem para um mas é o que tu falou, né? Conhecimento, preparação, estratégia e fazer o negócio acontecer. Irmão, agora pra gente finalizar, né, e a galera poder sair desse vídeo aqui, cara, sabendo que fez a escolha certa em te seguir lá, que naturalmente fez, então todos os links estão aqui embaixo, você vai lá, clica e segue esse cara incrível. Qual que é a mensagem final que você tem aí pra deixar com a galera? Se pudesse deixar uma coisa, um ensinamento dado da sua vida para as pessoas levarem embora com isso daí. Se eu pudesse voltar no tempo, cara, e conversar com o Matheus Tomoto de 7, 10 anos atrás, eu acho que eu falaria só uma palavra. Confia. Mas não é um confia aleatório. É um confia na sua pequena capacidade, que hoje é pequena, mas você está plantando, e essa pequena plantaçãozinha que você está fazendo, em breve vai virar uma grande floresta que você vai conseguir usufruir. Confia nas pessoas ao seu redor. Eu acredito em Deus e acredito que Deus coloca as pessoas certas no nosso destino. Para de ter medo de tudo ou de achar que todo mundo quer se aproveitar de você. Óbvio, não é para você ser um babaca e, né, tipo, cair em todas, mas raciocinar e confiar nas pessoas que de repente aparecem na sua vida e podem ser bons mentores, dar bons conselhos e te ajudar. Às vezes a gente tem um orgulho muito alto, um ego muito grande e a gente não ouve o conselho ou nem sequer se abre para conversar com as pessoas que a gente encontra na rua. De repente, do seu lado está uma pessoa super maneira que pode mudar a sua vida. Às vezes, eu brinco que o pessoal está andando na estrada da vida sem óculos na neblina. A galera não consegue ver nada. Sendo que, às vezes, do seu lado tem um monte de oportunidades. É só você colocar o óculos e ver. A oportunidade está lá. Só falta ter conhecimento, preparação, estratégia e a força de vontade para pegar. Por isso, confia. Então, né, se você quer conhecer mais em relação a quais são todas essas milhares de oportunidades, só nos Estados Unidos, pelo que o Tomoto falou, são mais 300 mil. Só nos Estados Unidos. Então, segue esse cara, todos os links aqui embaixo. Cara, foi um prazer enorme te receber. Tamo junto, meu querido. Obrigado, irmão. Obrigado por me receber em casa. Sempre. Valeu. E, né, fiquem aí com mais uns vidinhos da vida maravilhosa e incrível de Matheus Tomoto. O que o Matheus Tomoto lê aqui, ó? Esse daqui é um monte de unboxing que eu tenho que fazer. Pessoa esclarecida. Esse daqui é indispensável, velho. Esse daqui é brabo, mano. Tudo aqui tem alguma representação muito importante pra mim. Tá Por bom, exemplo, ok. esse daqui eu ganhei
de uma garota que faz parte da realeza da Mongólia. Caraca, como é que você Esse conheceu essa menina? daqui, pô, se eu for com aí, vai eu vou. Vai mais uma hora. Cada um. Entendi. Esse daqui foi quando eu fui visitar os estúdios da HBO pela primeira vez, que gravou Game of Thrones. Pela primeira vez. Esse daqui foi quando eu O cara fui é brother no... dos produtores. Esse daqui é a bandeira de Harvard, a bandeira da MIT. Cada vez que eu fui para as universidades, eu trouxe uma caneca, né? Então, quando eu fui para Stanford, fui para MIT 2 vezes. As canecas de Harvard estão com a gente. Quando eu assisti minha primeira aula, essa daqui, para quem não sabe, a aula CS50 é a aula mais famosa de Harvard. Tá, o que é a aula? É uma aula de introdução à computação em que a galera tem que criar um mini projeto e depois apresentar para toda a galera. A primeira vez que eu fui na Nintendo, cara, tudo aqui tem alguma coisa especial. Esse daqui eu ganhei do embaixador do Brasil em Nova York, quando eu fui pra ONU. Esse daqui é um baralho que eu ganhei de um amigo meu quando foi pela primeira vez em Dubai, um baralho de ouro. Um baralho de ouro. É um baralho, e é um baralho de ouro de Entendi. verdade. Entendi, Tem, cara. cadê? Você joga com ele ou só Não, é só... certificado de né? autenticidade? Ele é realmente ouro. Ele é realmente ouro, cara. Olha só, cara. Aqui, ó. Ele é folhado a ouro. Gold foil. Isso aqui é Zelda? Esse daqui é do Zelda. Você É o sabe Ocarina tocar? do Zelda. Não, não sei tocar o Ocarina do Mas Zelda. ela funciona. Funciona. É só não sei tocar. Mais um pouquinho de prática, fica igualzinho. Mais